Boa noite a todos os internautas, boa noite a todos os seguidores da TV Cacoal. Já estamos ao vivo para mais uma vez começarmos a segunda aula do nosso curso online de gestão de negócios, que é uma formação que está a ser feita em parceria com a TV Cacoal. E o objetivo deste curso online ao vivo, aqui na página da TV Cacoal, é contribuirmos de alguma forma para a capacitação profissional de todos os seguidores e seguidoras da TV Cacoal, esta importante mídia digital no Facebook, que está se tornando cada vez mais relevante no mercado mediático de Angola. Hoje vamos ter a nossa segunda aula, depois de termos tido ontem a primeiríssima aula do nosso curso sobre gestão de negócios. Amanhã vamos ter a nossa terceira e última aula, e antes de começar mesmo com o conteúdo propriamente dito, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação sobre o curso que estamos a realizar desde ontem. Trata-se de um curso de gestão de negócios, de empreendedorismo e gestão de negócio. É um curso intensivo, de nível base, cujo objetivo é, como já disse há pouco tempo, capacitar os nossos seguidores no que diz respeito à educação empreendedora. Aqui a intenção é nós ajudarmos a fomentar o surgimento de novas pessoas empreendedoras, pessoas jovens que, ao invés de procurarem emprego, e porque está difícil, elas próprias vão ter a iniciativa proativa de criar os seus próprios negócios, de se autoempregarem, quiçá empregarem outras pessoas. Porque se precisa emprego, para empregar pessoas, também se precisa pessoas que possam dar emprego a estas pessoas que precisam desses empregos. Então, é nessa perspectiva, é nesse contexto que a FINASSO, enquanto Centro de Formação Profissional, se juntou à TV Cacoal para ajudar a dar os primeiros passos, para dar o know-how, para dar o conhecimento básico necessário para quem queira enveredar pelo caminho do empreendedorismo, do autoemprego, da criação de pequenos negócios, pequenas empresas e da criação de startups de cariz tecnológico. Bem, vou fazer uma breve recapitulação daquilo que foi o conteúdo da aula de ontem. Ontem nós falamos sobre os fundamentos do empreendedorismo, ou seja, nós falamos sobre a origem e o conceito de empreendedorismo, refiro-me ao conceito etimológico. Eu vou imediatamente passar agora a partilhar a minha tela para fazer um resumo mais como deve ser. Permita-me aqui partilhar a minha tela, um minutinho. Bem, acredito que já estejam a visualizar a minha tela. Se estiver online, dê um ok aí nos comentários, só para eu ter a certeza que a minha tela está a ser visualizada. Conseguem visualizar a minha tela? Se não, por favor, avisam para não entrar aqui no monólogo. Bem, como dizia, vou fazer um resumo daquilo que foi a aula de ontem. A aula de ontem foi sobre o módulo 1, e o módulo 1 diz respeito ao conceito etimológico do empreendedorismo. O que é isso de empreendedorismo? Bem, ontem nós aprendemos que empreendedorismo é uma expressão cujo significado pode ser explicado da seguinte forma: empreendedorismo é o ato de empreender, tão simples quanto isso. Empreendedorismo é o ato de empreender, e empreender é uma palavra que vem do francês e que significa ter ou tomar a decisão de fazer algo ousado, algo difícil, algo que demanda muito esforço, muita dedicação, sacrifício e a necessidade de superar barreiras e fazer negócio, e realizar projetos, mesmo que sociais, demandam algum esforço, alguma
dificuldade. Portanto, a palavra empreender, a priori, não significa automaticamente negócio. Ela significa, sim, a necessidade que temos de realizar algo, né, de forma bastante inovadora, para então ajudarmos a atender a uma necessidade, a um problema que se constata à nossa volta, na nossa realidade. Mas no contexto econômico, no contexto comercial, empreender é mais simples de se definir. Empreender significa criar um negócio ou uma empresa com o objetivo de oferecer produtos, serviços que vão atender à satisfação de necessidades, à resolução de problemas, com o fito último de obter algum lucro. E como exemplo, nós indicamos ontem a situação de cólera no município de Cacoalco, mais concretamente no bairro do Paraíso, onde se precisa soluções para se resolver aquele problema. E os empreendedores, ao contrário do que a maioria encara, né? A maioria encara aquilo como um problema, ninguém quer se aproximar a um local onde tem cólera, mas uma pessoa empreendedora pode encarar esse problema de um outro jeito. Ela encara aquilo que as pessoas encaram como problema, ela pode encarar como uma oportunidade. Como? É uma oportunidade de negócio, porque pode oferecer aquilo que se precisa para combater a cólera, nomeadamente serviços de saneamento básico, oferta de água potável para acudir àquelas populações. Portanto, no fundo, o trabalho de uma pessoa empreendedora é, de facto, resolver problemas. É isso que se deve reter. Da aula de ontem, o mais importante a reter é que empreender, ser uma pessoa empreendedora, é estar focado na busca de soluções aos diferentes problemas que as pessoas enfrentam. E essa solução pode ser feita, oferecida ao mercado, às pessoas, na forma de produto, na forma de serviço. E aqui a intenção é sempre, no final, a obtenção de um lucro. Embora também ontem dissemos que nem todo empreendedorismo leva ao lucro, nem todo empreendedorismo visa a obtenção do lucro. Há aquilo que se chama empreendedorismo social, onde as pessoas também oferecem produtos e serviços, vendem inclusive, mas o objetivo não tem fins lucrativos. O objetivo é tão somente ajudar as pessoas a resolverem problemas sociais, como é o caso da cólera. E nesse caso nós estamos a falar de atividades empreendedoras com fins filantrópicos, humanistas, mas, regra geral, empreendedorismo no cômputo dos negócios, ela visa, sim, lucro, visa oferecer produtos, serviços para obtenção do lucro, porque é com lucro que nós vamos conseguir expandir negócios, criar mais empresas, mais projetos, empregar pessoas e continuar a resolver os problemas numa escala maior. Hoje nós vamos falar de um segundo tema muito interessante, né, igualmente importante, a semelhança do tema de ontem, e o tema de hoje vai ser justamente ferramentas para a gestão financeira de um negócio, ou seja, o que é que nós, ou como é que nós podemos fazer para gerir um pequeno negócio da mesma forma, de uma forma como se fosse uma empresa. Imagine que você tem um negócio na bancada, no mercado, você é vendedor, é zungueiro, eu já fui zungueiro, não há qualquer problema nisso, eu já fui zungueiro, até todo mundo aqui a reagir positivamente, quer dizer que o som está ao dia, muito bem. Eu já fui zungueiro, aliás foi a minha primeira carreira empreendedora, foi de zungueiro, depois fui professor, depois fui exercendo outras profissões. Portanto, dizia que, apesar da pequenez do teu negócio, você pode aprender a gerir o teu micronegócio, o teu pequeno negócio, como se de uma empresa se tratasse. E é esse o objetivo da aula de hoje, ensinar as pessoas a fazerem gestão dos seus pequenos negócios do mesmo jeito que as empresas grandes fazem gestão dos seus negócios empresariais. Ou seja, os princípios de gestão de um pequeno negócio são os mesmos que o de um grande negócio, o de uma grande empresa. Mas antes de entrar muito concretamente para a aula de hoje, eu vou convidar aqui o meu amigo
Salhanda, ele que é o diretor da TV Cacoaco, nosso parceiro nesse projeto de ajudar os jovens a empreender, que para dizer algumas palavras, ele já cá está em estúdio, vou apenas colocá-lo no ar. Salhanda, boa noite e seja bem-vindo. Estou muito feliz por estares aqui. Boa noite, não sei se me conseguem ouvir. Estou a gravar em casa e pode haver aí uma ou duas interferências durante a nossa conversa, mas é próprio, como sabem, em casa estamos... Olha, Conseguem me ouvir? Salhanda, peço desculpa, enquanto estiveres a falar, deixa-me só desligar aqui o microfone, que é para eu poder ouvi-lo, porque enquanto tiver o meu microfone ligado, não consigo o feedback. Tenta dizer alguma coisa, só para ter certeza que aqui o som está... Conseguem me ouvir? Ótimo, agora sim. Dizias? Eu estava a agradecer desde já pelo tempo cedido e eu estou em casa, podem ouvir uma ou duas vozes, né? Estou mesmo em casa, como podem ver, estamos numa semana de luta e não temos como estar em estúdio para, portanto, proporcionar a melhor conversa, a melhor live, né? Mas, em todo o caso, eu já gostava de agradecer mesmo a oportunidade novamente e a iniciativa do nosso líder Finácio, que é o nosso pai da TV Cacoaco, o nosso consultor, ele que incansavelmente tido esta pretensão em compartilhar o rico conhecimento que tem com todo o pessoal. Não foi diferente, o líder Finácio manifestou esse interesse em querer partilhar o conhecimento que tem com a TV Cacoaco, ligado ao empreendedorismo digital, que é esta matéria com a qual ele está a partilhar neste momento, né? E nós, enquanto TV Cacoaco, um barco onde o líder Finácio também é membro, não refutamos, afinal de contas, a formação profissional ou a capacitação profissional parte de uma das nossas missões, não é? É uma da nossa missão, a formação. Então, recebemos de braços abertos esta iniciativa do líder Finácio, porque os nossos seguidores merecem muito. Nota Finácio, que é nosso parceiro, nosso mil obrigado por pensar em nós, por pensar em nossos seguidores. Creio que com esta vossa iniciativa, os nossos seguidores virão de forma massiva e creio que todos aqueles que estão aí a acompanhar esta live poderão convidar mais pessoas, porque afinal de contas, o conhecimento deve ser para todos, deve ser para a gente. Então, sem mais delongas, para não roubar aquilo que é o foco da nossa conversa, eu creio que os seguidores estão todos aí ansiosos para desfrutarem da melhor forma este conteúdo, rico conteúdo de financiamento. Muito bem, Salhando. Obrigado pelas palavras amáveis. Dizer que a nossa pretensão não é apenas informar e entreter os nossos seguidores, mas também contribuirmos para a sua formação profissional, para a sua educação empreendedora. E nós estamos aqui a cumprir esse papel, estamos a oferecer este curso de forma gratuita, embora seja um curso de nível básico. Nós, enquanto Finácio, somos uma instituição licenciada pelo INFOP e temos sim a competência, estamos à vontade para depois certificar todos aqueles que estão a participar desde ontem, vão continuar a participar até amanhã, desta formação intensiva. Claro que no final, amanhã nós vamos ter muitas surpresas, mas vou já aqui dar um spoiler, vou aqui adiantar alguma dessa surpresa. Nós vamos oferecer um link de uma plataforma de cursos online do Brasil, 100% gratuita, inclusive o certificado, onde tem lá mais de 1000 cursos profissionais gratuitos, está a ser patrocinado por empresários brasileiros. Nós vamos fornecer o link àquelas pessoas que participaram ontem, participam hoje e vão participar amanhã, vão fazer a prova, e aquelas pessoas que aprovarem, vamos, como bônus, apesar de ser uma formação gratuita, vamos dar mais um bônus, vamos oferecer estes cursos do Brasil para todo mundo que fizer a prova e aprovar na prova. Bem, sem mais delongas então, porque o que interessa aqui mesmo é o conteúdo da aula de hoje, vamos então partir para aquilo que é o nosso conteúdo, para aquilo que é o objetivo da sessão de hoje. Deixem-me só ligar aqui o microfone.
Bem, eu não sei se já está ligado, está audível. O Salianda está aqui em estúdio ainda. Se estiver a ouvir, está tudo bem com o som? Salianda, dá fazer aí um sinal? Ótimo, ótimo. Então vamos continuar, pessoal. A aula de hoje é sobre, deixa-me partilhar mais uma vez a tela. A aula de hoje é sobre ferramentas para gerir um negócio de forma empresarial, um pequeno negócio de forma empresarial. Ou dito de outro modo, hoje nós vamos aprender sobre como gerir um negócio ou como gerir, quais são as ferramentas de gestão financeira de um pequeno negócio. Nós vamos falar sobre isto. E para começar, para já são 3 ferramentas que eu vou partilhar convosco. São 3 ferramentas. Esta é a primeira ferramenta. São ferramentas muito básicas, muito simples, que as empresas já usam, mas de um outro modo, de forma mais sofisticada. Estas ferramentas estão a ser apresentadas na perspectiva de facilitar o microempreendedor, aquela pessoa que tem um pequeno negócio, que não tem capacidade financeira para contratar o serviço de um software de gestão mais sofisticado. Então, nestes casos, para essas pessoas, eles podem utilizar essas ferramentas que nós vamos aqui apresentar hoje. A primeira é a matriz de investimento inicial, ou seja, tabela de investimento inicial. O que é a tabela de investimento inicial? A tabela de investimento inicial é uma tabela, como diz o nome, que nos permite calcular o valor do investimento que vamos fazer para começar o nosso negócio. Se você quer começar um negócio, naturalmente, a tua primeira preocupação é saber quanto é que você precisa ter para começar esse negócio. Eu tenho aqui um exemplo que é da Finácio, um exemplo hipotético. Não é? A Finácio está a abrir uma sala de informática para oferecer cursos de informática. Então, nós fizemos essa tabela de investimento inicial para sabermos o que é que vamos precisar em termos de equipamento, em que quantidade e qual o orçamento total para a execução desse projeto. Então, como vocês podem ver aqui, é uma tabela simples, tem 4 colunas. Na primeira coluna, que é a coluna da descrição, nós aqui temos discriminados todos os equipamentos que a gente precisa para começar a sala de informática ou o curso de informática, nomeadamente computadores. Depois, na segunda coluna, nós temos as quantidades. No caso dos computadores, precisamos de 10 computadores. Na terceira coluna, nós temos os preços unitários, ou seja, o valor, o preço que cada equipamento custa no mercado. No caso particular dos computadores, estamos aqui a considerar um preço de 250 mil kwanzas para computadores reciclados, computadores em segunda mão. Então, aqui na última coluna, que é a coluna do subtotal, nós temos os valores totais dos equipamentos que estão aqui mencionados. No caso do computador, nós precisamos 10 computadores, como vocês podem ver aqui, 10, cada computador está no valor de 250 mil kwanzas, isso perfaz um subtotal de 2 milhões e 500 mil kwanzas. O mesmo, ou seja, estes 2 milhões resulta da multiplicação entre a quantidade de computadores que precisamos, no caso 10, e o preço unitário, que é 250 mil, que dá um total de 2 milhões e 500 mil kwanzas. E vamos fazer o mesmo com o restante de itens ou equipamentos que a gente precisa. Mas vejam que essa tabela ou essa matriz de investimento inicial não inclui apenas equipamentos. Ela inclui também dois componentes que são muito importantes na previsibilidade do sucesso de um negócio, nomeadamente o marketing, porque muitos negócios começam sem preverem orçamentos para cobrir os gastos com a publicidade, com o marketing, e também tem aqui um item referente ao fundo de maneio, mas aqui pode-se considerar capital de giro, que onde está fundo de maneio, podemos dizer capital de giro. Aqui, o marketing é o dinheiro que nós vamos reservar logo antes de começar o negócio, nós já vamos reservar 300 mil kwanzas para cobrir as despesas de publicidade. Por quê? Porque o importante é a publicidade que vai trazer a clientela, é a publicidade que vai permitir conquistar alunos e assim conseguirmos fazer muita faturação. Agora, para que serve o fundo de maneio ou o capital de giro? É o dinheiro que nós vamos precisar para que nos primeiros meses
que a atividade não der dinheiro, nós consigamos cobrir as despesas correntes. No caso, estamos a reservar 100 mil kwanzas, né? 100 mil kwanzas, estamos aqui a supor, e vamos lá, a sala vai ter um funcionário, aqui nos 100 mil kwanzas dá para 3 meses de pagamento de salário, ou 2 meses, pelo menos, de pagamento de salário do mesmo funcionário, né? Que é o tempo que a gente precisa até que o negócio comece a gerar receita e comece a dar lucro. Pessoal, isso quando fores fazer um negócio é importante ter fundo de maneio ou capital de giro. Nos primeiros meses, pode ser que o teu negócio não vai faturar o suficiente, não vai dar lucro. Todo negócio, no princípio, é normal ter vendas muito fracas, mas nesse período você já tem que ter um valor reservado para cobrir as despesas com pagamento de salário, pagamento de luz, o arrendamento, etc, etc. Então, é muito importante. Eu lembro-me que o meu primeiro negócio faliu porque eu não tinha este fundo, eu não tinha um capital de giro. Todo o dinheiro que eu investi no meu primeiro negócio, isso estou a falar em 2015, um investimento que fiz de cerca de 25 mil dólares, numa loja que era agente revendedor da Unitel e da Zap. Eu perdi esse dinheiro alguns meses depois, porque eu não tinha previsto um capital de giro ou um fundo para me aguentar nos primeiros meses. Consegui aguentar o primeiro mês, as vendas estavam fracas, porque as pessoas ainda não conheciam a loja, eu tinha concorrentes, e as vendas não eram suficientes para cobrir as despesas. Aguentei o segundo mês, mas no terceiro mês eu já não tinha dinheiro para cobrir os custos fixos e variáveis do funcionamento da loja, até que tive que fechar e perdi no meu primeiro negócio 25 mil dólares. Pessoal, 25 mil dólares é muito dinheiro, então não gostava que vocês fizessem um investimento desse para depois perder, mas eu só perdi esse investimento por falta de conhecimento, e é esse conhecimento que nós estamos aqui a partilhar convosco de forma gratuita. Sei que o grátis não é valorizado, as pessoas nem sempre valorizam o que se é dado grátis, mas eu estou-lhes dar um conhecimento que, por não ter no passado, custou-me 25 mil dólares em investimento. Se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, talvez não teria perdido esse valor. Então, pessoal, se vai começar um negócio, você precisa de aprender a criar uma tabela de investimento inicial, onde você vai elencar todos os equipamentos que você precisa, vai reservar um dinheiro para o marketing e vai reservar um dinheiro de fundo de maneio para as necessidades do dia a dia, enquanto você ainda não tiver a faturar. O objetivo dessa matriz de investimento inicial é você calcular quanto é que o teu negócio vai precisar para arrancar. Okay? Esta é a primeira ferramenta de gestão financeira de um negócio, mas isto faz antes de começar o negócio, tá, pessoal? Matriz de investimento inicial é a primeira ferramenta que estamos aqui a partilhar. Já agora, até aqui, estamos juntos, está esclarecido, está tudo compreendido em relação à matriz de investimento inicial? Reaja aí nos comentários, diz se está ok, se está entendido, se não, se há alguma dúvida que eu possa, antes de pular para outra ferramenta, para ver se eu consigo explicar. Devo acrescentar que quem estiver a acompanhar aqui ao vivo pode clicar no primeiro link nos comentários para fazer parte do grupo do WhatsApp, onde nós vamos partilhar todo esse material que está aqui a ser exibido. Assim vocês podem baixar e podem usar. Eu vou partilhar o Word, o ficheiro Word, é facilmente editável, vocês poderão depois editar com muita facilidade. Bem, numa questão, vou presumir que esteja claro e vou passar imediatamente para a ferramenta número 2. A ferramenta número 2 chama-se livro de contabilidade. O que é o livro de contabilidade, pessoal? O livro de contabilidade é um documento onde nós vamos registrar o fluxo do movimento financeiro do nosso negócio. Eu vou já partilhar aqui um exemplo. Aqui está, como vocês podem ver aqui na imagem, no documento,
Isto é o modelo de um livro de registro contabilístico ou um livro de contabilidade. É a forma mais básica, mais simples de você fazer a contabilidade do seu negócio. 80%, 90% dos negócios entram em falência por causa da inexistência de uma organização contabilística do negócio, nem que seja tão simples quanto este documento. Como vocês podem reparar, o livro de registro contabilístico, neste caso, este é para um período de um mês, aqui janeiro, e ela é feita, a tabela é constituída por umas 2, 3, 4 colunas. Aqui na primeira coluna tem a coluna dos dias, que vai até 30 dias, vou baixar aqui para estar completamente visível. Ele vai até 30 dias, como vocês podem visualizar, é a coluna dos dias. Na segunda coluna é a coluna das vendas, onde você vai registrar todos os dias o quanto você vendeu. Na terceira coluna é a coluna dos gastos ou despesas, onde você também vai registrar diariamente tudo que você gasta. Na última coluna, nós vemos a coluna do saldo. O que é saldo? O saldo é aquilo que sobra depois que você desconta nas vendas os teus gastos. Vamos imaginar, hoje é dia 11. Eu venho aqui no dia 11, já é noite, né? Vou registrar as vendas que fiz hoje. Vamos imaginar que eu fiz 8.000 ou 85 mil kwanzas em vendas do meu negócio. Então, vou escrever aqui 85 mil kwanzas de venda. Aqui, na coluna dos gastos, vou colocar o valor total de todos os gastos que eu fiz ao longo do dia. Vou colocar 4.000 kwanzas. Vamos imaginar que eu gastei 4.000 kwanzas entre dinheiro do táxi, dinheiro do almoço, etc, etc. Pronto, 4.000 kwanzas. Então, o que é que vai ser o meu saldo? O meu saldo vai ser a diferença destes dois valores. Eu vou descontar nos 85, 4.000, ou seja, 85 mil menos 4.000 vai dar 81 mil kwanzas. Quer dizer que 81 mil kwanzas é o meu saldo. Saldo do dia, é aquilo que sobrou. Quando eu não vou fazer mais gastos, aí posso considerar esses 81 mil kwanzas como lucro bruto do dia, por assim dizer. Mas se tem a perspectiva de mexer nesse dinheiro, então é apenas mesmo saldo, ou seja, é o que sobrou no orçamento do dia, nas vendas do dia, ok? Mas se é um valor que já não se vai mexer, podemos considerar esse saldo como se fosse o lucro do dia. Depois, o que é que nós vamos fazer? Vamos ir preenchendo todos os dias aqui os valores, né? Depois, vamos fazer com as vendas, vamos fazer o mesmo com os gastos e vamos fazer o mesmo com o saldo. E o que é que nós vamos fazer? No final do mês, no dia 31, eu vou pegar em todas as vendas daqui da coluna de vendas, vou somar, vai me dar um valor, vamos lá, 85 mil kwanzas. Vou pegar aqui, estou a dizer 80 mil kwanzas porque já não tenho vendas nos dias a seguir, estou só a exemplificar. Vamos pegar aqui na coluna dos gastos, vou somar todos os gastos ao longo do mês, e no final também vou registrar aqui o total, no caso, 4.000 kwanzas. E depois vou fazer o mesmo com os saldos. Vou somar todos os saldos e vou colocar no final o saldo total. Desse modo, eu vou ter registrado todas as vendas ao longo do mês, aqui 85, todos os gastos ao longo do mês, está aqui 4.000, e o que sobrou, que é o meu lucro, que é 81 mil kwanzas. Então, o que é que nos permite esse pequeno registro? Ou seja, o livro de contabilidade, o registro contabilístico, ou livro de contabilidade, nesse caso é uma folha de um mês. Para o ano, eu tenho que ter 12 folhas, né? O livro de contabilidade nos permite controlar o que entra, que são as vendas,
e o que sai, que são os gastos, e o que sobra, que são os saldos, ou lucro, ok? É o controle do movimento financeiro do meu negócio. Há pessoas que fazem negócios, você pergunta-lhes, por mês quanto é que você ganha? A pessoa não sabe explicar. E a resposta mais comum tem sido, depende. Mas depende como, que não tem número. Não pode ser depende, tem de ser, olha, por mês ganho X, tem que ter um valor taxativo. Por mês gasto X, por mês lucro Y. E você só pode dar esses números de forma taxativa se você fizer esse controle, esse registro contabilístico. Ok? O registro das vendas, o registro dos gastos e o registro dos saldos. E assim o teu negócio fica organizado e ajuda o Estado, por exemplo, a recolher os impostos, né? Aqui tem os dados do mês, vais fazer aqui onde está escrito receita, é o total de vendas, vais colocar aqui. Aqui onde está escrito despesa, é o total de gastos, vais colocar aqui o total. E aqui onde está lucro, é o total dos saldos ao longo do mês, vais colocar também aqui. E assim você tem os números, você domina e você conhece os números do teu negócio. Portanto, esta é a segunda ferramenta, chama-se registro contabilístico ou livro de contabilidade, nos ajuda a controlar o movimento, as entradas, as saídas, ou seja, as vendas e as despesas do nosso negócio. Está claro com esta ferramenta? A segunda, está claro, pessoal? Se não estiver, por favor, comentem aí, que eu faço questão de voltar a explicar caso haja alguma dúvida. Também mencionar aqui, reforçar que as pessoas devem clicar no primeiro link dos comentários para fazerem parte do grupo no WhatsApp, onde nós vamos partilhar esse material e vão poder usar à vontade nos seus negócios. Bem, vamos para a terceira ferramenta, sem mais delongas. A terceira ferramenta chama-se DRE, demonstrativo de resultados. Vou novamente partilhar a minha tela para poder mostrar-vos o DRE, o demonstrativo de resultado. Para já, o DRE, ao contrário do livro de contabilidade ou do livro de registro estatístico, o DRE faz o mesmo que o livro, mas nos dá muito mais detalhe, nos dá muito mais informação. Assim, grosso modo, o DRE serve para calcular o lucro total ou lucro bruto do seu negócio. Se você quer saber quanto de lucro o seu negócio faz, você precisa dominar, você precisa saber calcular ou elaborar esse DRE. O que é o DRE? Esta tabela que vocês veem aqui também é simples. Tem duas partes. A primeira parte de cima, que é esta que está sublinhada, é a parte das receitas ou das vendas. E a segunda parte, que é essa que está mais abaixo, é a parte das despesas ou gastos. O que é que nós vamos fazer? Aqui nas vendas, nós vamos colocar dentro dessa coluna todas as nossas fontes de receitas. Estamos a falar de um centro de formação, como é a Finácio, então as fontes de receitas vão ser matrículas, dinheiro que vem das matrículas, dinheiro que vem dos cursos, dinheiro que vem da venda de materiais didáticos, como livro, lapiseira, etc., e dinheiro que vem das taxas, como certificado, declarações, etc. Inclusive, se você quiser receber um certificado desse curso, vais fazer a prova no final, uma prova online, e depois podes solicitar o certificado, só que a emissão do certificado tem uma taxa de 5.000 kwanzas, é uma fonte de receita, por isso é que está aqui. Então, aqui, exemplificativamente, nós temos, por exemplo, de matrículas, essa instituição faz 350.000 kwanzas por mês. De cursos, fatura 1.200.000 kwanzas. De venda de material didático, 230, e de taxas, fatura 125.000 kwanzas. Então, o que é que se faz para achar o total de receitas ou de vendas? Vai-se pegar nesse valor das fontes de receita e vai se somar tudo.
é 350 mil mais 1.200.000 mais 230.000 mais 125.000, que vai totalizar 1.905.000 kwanza. Significa dizer que esse negócio tem uma receita mensal de 1.905.000 kwanzas. Esse é o quanto, esse valor representa o quanto esta empresa fatura em termos de receita. E vamos fazer o mesmo com as despesas. Quais são as despesas desse centro? Naturalmente, por ser um centro de formação, vai ser salário dos formadores, né? Que vou acrescentar até salário dos formadores. De salário, o centro gasta 450.000 kwanzas. De aluguel, o centro gasta 350.000. De publicidade, para atrair os alunos, o centro gasta 120, água, luz e alimentação, 30.000, e em outros estão outros pequenos gastos. O que é que eu vou fazer para achar o valor total de despesas? Vou somar estas despesas que estão aqui. Vou somar 450.000, mais 350.000, mais 120.000, mais 30.000, mais 25.000, que vai dar um total de 975.000 kwanzas. Esse é o valor total das despesas, ok? Quer dizer que esse centro de formação gasta por mês 975.000 kwanzas. Agora, como é que eu calculo? Aqui é a parte mais importante. Como é que eu calculo o lucro desse negócio? É fácil. É só, aqui está aqui a fórmula, lucro bruto é igual, LB significa lucro bruto é igual a receita, que são aqui as vendas, o total de vendas, está aqui 1.905.000, menos as despesas, está aqui, que é 975.000. Então, vou fazer aqui 1.905.000 kwanzas menos 975.000 kwanzas de despesas. Isso vai fazer, essa subtração vai dar 930.000 kwanzas. 930.000 kwanzas vai ser o lucro do negócio, porque resulta da diferença entre a faturação, a receita, as vendas e os gastos. O que sobra é o lucro, 930.000 kwanzas. Então, como vocês podem ver, o DRE, demonstrativo de resultado, é uma tabela que nos permite, como o nome diz, demonstrar os resultados financeiros do negócio durante determinado período, no caso, um mês. Neste caso, e calcular o lucro bruto, como nós fizemos aqui agora. Mas outra vantagem desse DRE, demonstrativo de resultado, é que ele nos mostra taxativamente de onde é que vêm os nossos ganhos. Por exemplo, aqui nas receitas, eu já sei que o que dá mais dinheiro são os cursos. Por quê? Porque ele tem de receita 1.200.000, quase que é o valor maior comparado com os outros que estão aqui, outras fontes de receita. Mesmo aqui nas despesas, eu consigo ver onde é que eu estou a gastar mais. Aqui o centro gasta muito mais com salário de professor. Então, é vendo esses dados que eu consigo tomar, como gestor, consigo tomar decisões. Eu posso ver, estou a gastar muito aqui no aluguel, se calhar tem concorrentes que estão a pagar 100.000 kwanzas por mês, eu estou a pagar 350.000, então posso tomar decisão de renegociar o valor do arrendamento. E, enfim, então dá-nos muita informação financeira que nos permite tomar boas decisões. Portanto, este é o DRE. Este é o DRE. Mas só agora é que eu percebi que eu não estava a partilhar a tela e, infelizmente, ninguém me alertou aqui nos comentários. Eu estava a supor que estava a partilhar a tela, mas parece que não. Eu vou voltar a partilhar só para explicar rapidamente o documento que eu estava a exibir. Pessoal, vamos interagir sempre que notarem alguma coisa. Chamem a atenção, deixem aí nos comentários. Eu estava a falar do DRE, está aqui o DRE. O DRE é este documento, demonstrativo de resultado. Eu disse que era uma tabela com duas partes. Na primeira parte tem os valores das receitas, das vendas, e na segunda parte
tem os valores das despesas ou dos gastos. Aqui nas vendas estão discriminados aqui as principais fontes de receita. Tratando-se de um centro de formação, as fontes de receita são matrículas, cursos, materiais didáticos e taxas de certificado, por exemplo. Então, nós temos aqui de matrícula 350 mil kwanzas de faturamento, temos de curso 1.200.000, de materiais 230 e de taxas 125. Para calcular o valor total de vendas ou de receita, basta somar esses valores que estão aqui de cada fonte de receita, que vai fazer um total de 1.905.000 kwanzas. O mesmo se faz com as despesas. Tenho aqui discriminado todas as fontes de despesas ou de gastos que a instituição tem. No caso, o principal gasto é o salário dos professores, que tem um valor de 450 mil, depois tem o aluguer da própria instituição, que tem um valor de 350, e aí por diante. Para calcular a despesa total, eu vou somar todos esses valores e vai me dar um total de 975 mil kwanzas. Agora, o que eu vou fazer? Vou calcular o lucro bruto do negócio. Como é que eu calculo o lucro bruto? Está aqui a fórmula. Lucro bruto é igual a receita, que é R, receita ou o valor total das vendas, que é esse 1.905.000, menos o valor total das despesas, que é este 975 mil. Então, vou fazer a subtração. O valor total das vendas, 1.905.000, menos o valor total das despesas, que é 775 mil. O resultado que me der é o valor do lucro bruto, que nesse caso é 930 mil kwanzas. E é assim que nós calculamos o lucro bruto do nosso negócio. Portanto, o DRE, que é essa tabela que nós estamos a ver aqui, ele nos permite calcular o lucro bruto do negócio, mas também nos permite dar informações financeiras, como, por exemplo, onde é que eu ganho mais? Neste caso, está bem claro que essa instituição ganha mais dinheiro com cursos. Como vocês podem ver aqui, 1.200.000 é um valor maior que os outros valores que estão aqui nas fontes de receita. E também permite ver onde é que eu estou a gastar mais. Você pode ver aqui, por exemplo, que o pagamento aos professores é o valor que representa maior custo, maior despesa ou maior gasto dessa instituição. Ok? Então, com base nessas informações, eu como gestor consigo tomar decisões para reduzir custos e maximizar aqui os ganhos ou as vendas ou ainda as receitas. Esta é a importância do DRE demonstrativo de resultado, que é calcular o lucro bruto do negócio e dar informações em detalhes sobre as vendas e sobre as despesas. Bem, dito isso, espero que esteja esclarecido. Então, estamos aqui a falar de 3 ferramentas que são indispensáveis para a gestão de um negócio, seja pequena, de médio tamanho, ou seja mesmo de um grande negócio. Mas os grandes negócios geralmente usam softwares de gestão. Aqui, essas ferramentas são para quem não tem possibilidade de usar um software de gestão. Então, pessoal, nós falamos nomeadamente do investimento inicial, são 3 ferramentas. A primeira ferramenta foi tabela de investimento inicial, que é aquela tabela que nos permite calcular qual é o valor que nós precisamos para começar o nosso negócio. A segunda ferramenta foi o livro de registro contabilístico, ou livro de contabilidade, que é o valor que nos permite controlar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai e o dinheiro que fica. E assim conseguimos ter um controle do nosso fluxo de caixa ou do movimento financeiro do nosso negócio. E em terceiro a terceira ferramenta foi o DRE, demonstrativo de resultado, que é uma tabela que nos permite calcular o lucro bruto do negócio e nos permite obter informações detalhadas sobre as fontes de receitas e as fontes de despesa. Nos permite ver onde é que nós estamos a ganhar mais dinheiro e onde é que estamos a gastar mais dinheiro. Portanto, com essas 3 ferramentas, você já consegue gerir um negócio pequeno como se fosse uma empresa e vais conseguir fazer uma gestão profissional que vai impedir que o seu negócio vá à falência por falta de conhecimento científico ou técnico
que é este que está aqui a ser partilhado gratuitamente. Então, vou olhar aqui para os comentários para ver se tem aqui alguma dúvida. Nós temos aqui o Andrade a dizer, vamos lá ver. O Andrade diz que o livro de registro contabilístico é diário. Claro que é diário sim. Objetivo, números brutos, é menos detalhista. O DRE é mais exato, é justamente isso. Aqui o André faz uma diferença entre o livro de contabilidade e o DRE. O livro de contabilidade dá números assim totais, números diários, não é? Já o DRE nos dá uma informação mais em detalhes da situação financeira do nosso negócio. Muito bem, fico feliz porque o Andrade está atento. Lembrando, pessoal, que lembrando aqui que nós temos publicado no grupo do WhatsApp um link, se vocês quiserem entrar no estúdio para fazer algum comentário, para tirar ao vivo aqui, todo mundo olhando, vocês bastam clicar no link, já expliquei isso ontem, basta cliquem no link e vão entrar aqui em estúdio. Vou ver se tem aqui alguém em estúdio, eu vou publicar o link aqui nos comentários, pessoal, fiquem atentos, vou publicar agora o link e vocês podem entrar em estúdio. Agora, pessoal, já a última parte para terminar, eu gostava que debatêssemos sobre a seguinte questão. Por que os negócios do Mamadou, ou por que os negócios dos angolanos vão à falência, e os negócios do Mamadou demoram muito, não falem e prosperam financeiramente? O que vocês acham que está na base disso? Ou seja, vão fazer comentários em função daquilo que acabamos de partilhar. Por que negócios dos angolanos não demoram e o negócio dos mamadores prospera no tempo? Essa é para refletir, esta é para nós interagir. Bem, a Isabel diz que gestão financeira de um negócio, fluxo de caixa, ferramentas de entrada e saída, principais de saída, ferramenta DRE significa demonstrar. Muito bem, aqui a Isabel faz aqui uma síntese, um resumo daquilo que foi dito, muito bem, está muito bem atenta, obrigado, Isabel. O Tulumba diz que a explicação está clara, Tulumba mais uma vez aqui a participar ativamente. A explicação está clara, muito obrigado. Então, agora eu quero que a gente interaja sobre esta questão que eu acabei de fazer. Por que os nossos negócios vão à falência e os negócios dos mamadores não? Pessoal, cliquem no link aí da TV Cacoá, quando está escrito StreamYard, e vocês vão entrar aqui em estúdio, ou então deixem os vossos comentários aqui mesmo nos comentários, para ser redundância. Por que negócios dos angolanos falem muito rapidamente, muito facilmente, e negócio dos mamadores dificilmente entra à falência? Por quê? O que vocês acham? Vamos lá, dou-vos 2 minutinhos para comentar ou entrarem aqui em estúdio. Estamos a chegar à reta final da nossa sessão de hoje. Traz tudo, repito, basta clicarem no link aí da TV Cacoá, quando está escrito StreamYard, para comentarem, basta deixarem um comentário. O Tulumba diz que já respondeu, mas não vejo aqui o comentário sobre essa pergunta. O Gilberto pergunta se o livro de contabilidade ou o registro contabilístico pode ser semanal ou diário. Sim, pode. Tu podes fazer o registro diário, todos os dias. Enquanto a empresa, o negócio estiver em atividade, você deve fazer o registro. Agora, o balanço sobre esse registro pode ser semanal, pode ser quinzenal, mensal, trimestral, semestral, anual, mas é mais comum que ele seja ou mensal ou trimestral
ou semestral ou anual. Não sei se ficou claro, Gilberto. Bem, o Andrade, em relação à pergunta que faço sobre por que dos nossos negócios falirem facilmente, ele diz que os angolanos gostam de se mimar demais. São ilusionistas, confundem muito o dinheiro do negócio com o pessoal. Olha, essa questão que o Andrade coloca é muito importante. Uma das formas de você falir um negócio é fazer essa confusão, não fazer a separação entre aquilo que é o teu negócio e aquilo que é entre aquilo que é o teu dinheiro e aquilo que é o dinheiro do negócio. Não, nunca confundas o faturamento, o caixa do teu negócio, o dinheiro do teu negócio com as tuas finanças pessoais. O dono do negócio tem que ter um salário. Ou, se ele não trabalha no negócio, não tem funções executivas, tem que esperar o lucro no final do mês, ou no final do trimestre, ou no final do ano. O lucro é do dono do negócio, mas também o lucro não é para gastar todo. Uma parte, metade, vai reinvestir no negócio e a outra metade é para usufruto do próprio dono do negócio. Aí sim ele pode fazer o que quiser, mas nunca mexa no dinheiro do negócio. O dinheiro do negócio não pertence a ninguém, senão ao próprio negócio. O que pertence ao dono do negócio é o lucro, e o lucro só se recebe no final do exercício, seja no final do mês, trimestre ou no final do ano. Então, realmente, os angolanos fazem muita confusão. Está a ganhar, está a tirar, está a gastar, pequeno problema pessoal, está a tirar no negócio, não há disciplina financeira. E já os mamadus não, os mamadus são muito mais disciplinados. Vamos ver o que o Tussamba diz. Ele diz que a cantina do Mamadou prospera por causa de uma gestão financeira eficiente, bom atendimento, reinvestimento, sim senhor, preços competitivos e planejamento de estoque. Está tudo muito bem resumido aí. Claro, primeiro, o Mamadou prospera porque ele sabe gerir, tem conhecimento de gestão financeira, é disciplinado. Ele reinveste o dinheiro. O angolano, o primeiro dinheiro que ganha, ele já está a comprar carro. Se vocês repararem, o angolano, quando está a ganhar dinheiro de um negócio, ele compra carro pessoal. O Mamadou, em vez de comprar carro pessoal, ele compra um carro para o negócio. Ou seja, o que o pobre faz em primeiro, o rico faz em último. O pobre compra primeiro o carro, o rico compra primeiro o carro para o trabalho, só depois ele compra para ele. Mas o pobre, o ilusionista do angolano, o que é que faz primeiro quando ganha dinheiro? Ele compra o carro para si e deixa o negócio à espera, ok? Tem que ser o contrário. Bem, estou a ver que o Gilberto está a tentar se conectar, mas está aí a faltar alguma coisa, deve ser problema de rede. Vamos lá, pessoal. Eu gostava de ver alguém a conseguir entrar aqui em estúdio. O Gilberto está a tentar, mas ele não tem o microfone conectado e a câmera. Tem que ligar a câmera e o microfone para estar desconectado, Gilberto. Conecte a câmera e o microfone. Clique no link que está aí nos comentários, vocês vão poder entrar aqui em direto para fazer os vossos comentários. O Andrade ainda diz que os mamadus não são imediatistas, isso é verdade. Nós, angolanos, somos muito imediatistas, queremos já e agora, é tudo para ontem. Quando se trata de gastar dinheiro, é tudo para ontem, não temos paciência. O pequeno dinheiro que ganhamos, já queremos gastar. Já a Isabel diz que os angolanos vão à falência por falta de persistência, coragem, falta de negociação, preços não adequados. Olha, uma coisa que é muito verdade, o angolano, quando está a vender alguma coisa, vende tudo a dobrar. O langa, por exemplo, peço aqui desculpa pela expressão langa, mas os nossos irmãos do Congo Democrático, quando fazem negócio, eles compram essa caneca a 500 kwanza, ele vai vender a 700 kwanzas, 800 kwanzas. Já o angolano, quando for vender, se compra essa caneca a 500 kwanza, ele vai vender o dobro ou o triplo do valor. Por isso é que o Andrade disse que os angolanos são muito imediatistas, querem lucro rápido, querem ficar rico na unidade. Não, o que enriquece é a quantidade.
é ganhando um pouco na unidade, mas multiplicando as vendas, ganhando muito com muitas vendas. Já o angolano quer ganhar tudo com uma única venda, com uma única unidade. Aqui está uma grande diferença. Bem, pessoal, penso que ninguém conseguiu conectar-se aqui nos estúdios. Já estamos mesmo na reta final. Aqui os meus agradecimentos à Isabela, ao Manuel, ao Tussamba e a todos, o Gilberto e a todos que nos acompanham desde o princípio. Muito obrigado. Essa foi a aula de hoje. Falamos sobre ferramentas de gestão financeira de pequenos negócios. Falamos concretamente da matriz de investimento inicial. Falamos do livro de registro contabilístico, o livro de contabilidade, e falamos do DRE, demonstrativo de resultado. Antes de terminar, eu gostava de dizer que há 3 elementos, 3 pilares de qualquer negócio. O primeiro pilar de um negócio são as pessoas, o dono e as pessoas, a equipe que trabalha no negócio. O segundo pilar de um negócio é o produto ou serviço que o negócio está a oferecer para as pessoas. E o terceiro pilar do negócio são os processos. O que é processo? A negociação, a venda, o marketing, tudo que é sistema operacional, sistema para operacionalizar o negócio, isso chama-se processo. Portanto, qualquer negócio tem 3 pilares: pessoas, a equipa, o fundador, produto ou serviço, aquilo que se está a vender, e processo, todo o marketing, a venda, todo o sistema, toda a operacionalização do negócio. Então, dito isso, meus caros, minhas caras, foi muito bom estar aqui partilhar um pouco desse conhecimento. Amanhã nós vamos ver como é que podemos fazer um plano de negócio. O que é o plano de negócio? É aquele documento que nós podemos apresentar a um banco para pedir um crédito, ou que nós podemos apresentar a alguém que queira ser o nosso sócio, ou apresentar a alguém que queira investir no nosso negócio, mas quer receber informações detalhadas sobre o nosso negócio. Então, isso chama-se plano de negócio. Nós vamos amanhã aprender como elaborar um plano de negócio. E amanhã, por ser também o último dia, vamos deixar o link para vocês fazerem uma prova, e aqueles que aprovarem podem solicitar um certificado. Já disse também que aqui nos comentários tem um link para o grupo do WhatsApp, onde nós vamos partilhar o slide, todas essas tabelas que eu exibi aqui durante a aula, vamos partilhar no grupo do WhatsApp. Dito isso, finalizo desejando a todos uma feliz e abençoada noite. Estamos juntos. Até a próxima. Um forte abraço.